E aí, extraordinárias! Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que facilmente se tornou um dos meus livros favoritos. Gente, Outlive. Pensem num livro bom, gostoso de ler, é longo, é um livro grande, é um livro de, deixa eu ver aqui, creio que umas 500 páginas, 410 páginas. 412, para ser mais exata, e os agradecimentos no final, né? Mas é um livro maravilhoso, escrito por um médico, com muito embasamento científico, com muitas pesquisas, muitas referências, muitos artigos, tem muito conteúdo rico aqui dentro. O livro, ele fala sobre como viver mais e melhor, fala sobre longevidade. Então ele traz insights, ensinamentos, ele traz muita coisa que chacoalha mesmo a nossa cabeça e que faz com que a gente reveja todos os nossos comportamentos da vida. Então ele fala sobre alimentação, ele fala sobre atividade física, ele fala sobre algumas crenças que a gente acaba adquirindo durante a vida, que a gente escutou alguém dizer, ou que a gente viu na televisão. Ele desmascara, na verdade, algumas crenças, né? Então, é um livro que acabou me ensinando muito. Eu trago muito conteúdo desse livro nas minhas mentorias, nos meus cursos. Inclusive, se você tem interesse de conhecer um pouco mais, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. E para quem não me conhece, eu sou Gabriela Sá, eu sou especialista em desenvolvimento humano, bem-estar e felicidade. E nesse canal eu trago insights, ideias, eu tento te ensinar um pouquinho sobre a mentalidade humana, sobre neurociência e, enfim, tentar fazer sua vida se tornar extraordinária. Tem uma coisa que eu faço que é muito legal, eu vou filmar pra vocês, vou colocar aqui no vídeo, que é a maneira como eu organizo os meus insights, as frases que foram mais interessantes pra mim, as coisas que eu achei mais legal no livro, para que depois eu consiga rever realmente tudo aquilo que me chamou mais atenção no livro. Então aqui, como você pode ver, eu separo, né, coloco o nome do livro. Logo depois, separo todos os capítulos do livro e aí dentro de cada capítulo, isso daqui é as notas do iPhone, tá, gente? Mas aí você pode colocar nas notas do seu celular ou no Drive, onde você achar melhor. Indico muito você fazer isso com suas leituras. Aqui eu separo os capítulos, né? O primeiro capítulo, o que mais me chamou a atenção. Então, o conceito dos 4 cavaleiros, que são as 4 principais doenças que estão aí na sociedade, que mais levam as pessoas a óbito, né? Que mais levam as pessoas a morrerem. E aí, essas 4 doenças que mais matam são câncer, doenças neurológicas, Alzheimer e similares, doenças relacionadas à diabetes e doenças cardíacas. Então essas são as 4 doenças, os 4 cavaleiros. E aí durante todo o livro ele volta para esse conceito, ele traz como referência esse conceito e ele sempre traz como você evitar esses 4 cavaleiros, né? O que é que você pode fazer hoje, mesmo que você não tenha nenhuma dessas doenças, mas o que é que você pode fazer hoje para que no futuro você não tenha essas doenças? Então, realmente, pequenas mudanças, pequenos hábitos, o que você pode inserir na sua rotina para que você evite ao máximo desenvolver essas doenças na sua vida. Um ponto que eu achei muito legal no livro e que desfez várias crenças na minha cabeça é o percentual que a gente tem de genética. Então, o que é que isso quer dizer, né? Muitas pessoas usam como desculpa que elas não fazem certas coisas, ou seja, não praticam atividade física, não comem melhor, porque elas já têm na genética dela a diabetes, porque ela já tem na genética dela problema no coração, então não adianta fazer muita coisa. O que eu descobri nesse livro é que a gente tem de impacto genético apenas 30%. Ou seja, as doenças elas são desenvolvidas em cima dos 70% que são hábitos de vida que a gente mesmo adquiriu. Então, se você tem um problema cardíaco, muito provavelmente é por conta dos seus hábitos de vida. Claro que a genética dá um empurrãozinho, que são aqueles outros 30%. Mas os 70% pesam demais. E é nesses 70% que o livro foca. Outro ponto que pra mim foi essencial no livro e uma grande viradinha de chave na minha cabeça foi a importância da atividade física. Eu sempre tratei a atividade física como algo importante, mas eu nunca via como algo essencial, inegociável.
A ideia que o livro traz é que a atividade física realmente é inegociável. Inclusive, tem um outro livro que fala muito sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho ele por aqui. Acho que não. Mas é o Você Aguenta Ser Feliz. Onde é que tá meu livro, Você Aguenta Ser Feliz? Bom, deve estar... Ah, achei. Aqui. Você Aguenta Ser Feliz. Esse livro foi o livro que me fez começar a correr. Gente, esse livro fala muito sobre como a atividade física é importante para nossa saúde, nossa longevidade, o nosso bem-estar, nossa felicidade, enfim. Então, aqui no Audiolivro não é diferente, eles falam muito sobre a importância da atividade física e como, atualmente, a atividade física, quando se fala de medicina 3.0, é o melhor remédio para qualquer doença. E uma coisa que eu achei muito legal sobre o livro foi como ele ensinou e diferenciou a medicina 2.0 da medicina 3.0. A medicina 2.0 foi a medicina que surgiu aí na Segunda Guerra Mundial para tratamento de doenças, que descobriu um montão de coisa. Então, grande parte das cirurgias e das novas tecnologias, quando se fala de medicina, surgiu na medicina 2.0. O que acontece? A medicina 2.0 ela é uma medicina que trata a doença. É uma medicina que olha menos para a prevenção da doença e mais para o tratamento quando você já tem a doença. Então, quando você já tem o problema no coração, o que fazer? Quando você já tem a diabetes, o que fazer? A medicina 3.0, ela trata o pré, né? Ela trata justamente o como evitar aquela doença ser desenvolvida. E tem uma referência muito legal que o autor traz no livro sobre Noé. Então, o Noé, quando ele começa a perceber, né, que vai ter a grande enchente, o que é que ele faz? Ele se prepara, ele constrói a barca. E é mais ou menos isso que o livro quer que você faça, quer que você construa a barca, e aí, no caso, a barca é o cuidado com o seu corpo. Então, é muito legal, porque ele também fala, quando se fala de alimentação, ele fala sobre os macronutrientes, como a gente deve se alimentar melhor, ele fala sobre o impacto do VO2 no nosso corpo. Eu nem sabia o que era VO2 antes de ler esse livro. Ele fala sobre a importância da resistência, da força de preensão. A força de preensão, gente, é a força de apertar, de segurar coisas. Né? A gente normalmente não valoriza tanto essa força, né? Não sabe que é importante, não acha que é importante. Eu nem entendia muito bem essa força antes de ler esse livro. E, na verdade, essa força é essencial. Essa força da gente conseguir apertar e segurar nas coisas. Muito provavelmente você já ouviu a frase que idoso só morre de queda e gripe. Isso é uma grande verdade. Quando você vai olhar os percentuais de mortes, né, dos idosos, é porque caiu, quebrou algum osso, foi para uma cirurgia por conta dessa queda e aí a cirurgia o idoso não resistiu. Mas enfim, e aí por que eu tô falando sobre a força de preensão quando se fala de queda? A força de preensão é o que faz a gente conseguir se segurar, né? Você se segura nas paredes, você se apoia em algum lugar. Quando você vai escorregar, você segura na mesa, na cadeira, o que estiver perto de você, você vai se segurar. E essa força de você conseguir se segurar, se dar sustento, é uma força extremamente importante. E aí os idosos, né, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai perdendo essa força. Por isso que é muito importante a gente focar nela. Aquela bolinha, que eu acho que inclusive eu tenho aqui também, aquelas bolinhas de estresse, sabe? Elas são muito... Aqui eu tenho uma. Elas são muito boas para força de preensão. Então, você ficar fazendo esse exercício aqui, ele não serve só pro estresse. Ele serve também para você fortalecer toda essa musculatura da mão, do braço. Além disso tudo, um outro grande aprendizado que eu tive com esse livro foi a quantidade de comida que a gente ingere no dia a dia. A gente acha, né, que o certo é comer 6 vezes por dia, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche... janta e tem a comidinha depois. Pra quem já ficou internado no hospital sabe que as comidas sempre vêm assim, né? Vários pouquinhos. E aí, uma coisa que o livro traz, que pra mim foi incrível entender, é que não necessariamente a gente precisa comer tanto. E que o nosso corpo, quando a gente pensa historicamente falando, né? Como eram nossos ancestrais e tudo mais, eles comiam muito menos do que o que a gente come hoje, né? A gente hoje tem muito mais acesso à comida, a gente tem muito mais facilidade de ter comida. A gente não precisa caçar comida, a gente não precisa ter dificuldade para chegar até a comida. A gente vai no mercadinho e compra o que a gente quiser. Então o acesso até a certos nutrientes, proteínas e tal, se torna muito mais fácil. E a gente acaba comendo muito mais do que a gente deveria. E aí ele traz também um estudo que é feito lá no Japão, que grande parte dos japoneses, eles comem até os 80%, eles nunca comem os 100%, né, do nosso estômago.
porque isso realmente traz mais longevidade. Comer menos do que a grande maioria da sociedade, a média da sociedade come, é o ideal para a sua saúde e para a sua longevidade. A média da sociedade come muito. Come mais do que os 100%. A média da sociedade come até passar mal, come até ficar com barriga cheia. Uma diferença que é muito grande, assim, pra mim, que eu vejo, é que, por exemplo, no Brasil a gente tem rodízio de tudo, né? Existe rodízio de sushi, de pizza e por aí vai. Existe rodízio de tudo quanto é coisa. E aí uma coisa que eu percebi aqui na Europa é que é muito raro você encontrar rodízio. Você encontra rodízio de sushi, né? O buffet de sushi. Mas de outras comidas é muito difícil você encontrar, porque eles não têm o costume de comer tanto. Então a gente precisa reavaliar também a quantidade de comida que a gente ingere no nosso dia a dia. Bom, e se eu for te falar tudo que eu aprendi nesse livro, esse vídeo vai dar, eu acho que umas 3 horas. Porque foi realmente muita coisa, então eu te indico ler. Mas pra fechar, uma outra coisa que pra mim foi muito legal ter a consciência e aprender nesse livro foi entender um pouco mais sobre o câncer. Que pra mim sempre foi uma doença que, se a pessoa tem câncer, ela deu azar, né? Se ela tem câncer é porque realmente era pra acontecer. Eu me colocava muito numa posição passiva em relação ao câncer. Eu achava que o câncer acontecia e paciência. E aí o livro me ensinou que o câncer também é uma doença evitável. Eu aprendi que o câncer, ele pode ser desenvolvido também por conta de maus hábitos. Então, se você não pratica atividade física, se você tem tendência, né, se já tem na genética, a tendência de ter diabetes, ou a tendência de ter problema no coração, a tendência de ter alguma doença, e você já não come bem, não pratica atividade física, não faz o básico bem feito, que é aquilo que eu sempre falo lá no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, @GabiSalima, me siga lá que eu tenho sempre colocado conteúdos nos stories, no feed. Mas enfim, se você não faz o básico bem feito, as chances de você desenvolver câncer são maiores. Então, se você começa a entender o histórico das pessoas que têm câncer, começa a entender o que ela fazia antes, o que ela fazia todos os dias, como era a rotina dessa pessoa, o que ela praticava, o que ela não praticava, você começa a entender o porquê certas pessoas vão desenvolvendo o câncer. O câncer de cólon, por exemplo, ele é um dos cânceres que é mais facilmente desenvolvido pela falta de atividade física, pela alimentação ruim. Então a gente precisa começar a refletir como está o nosso comportamento hoje, como está a nossa postura hoje em relação à nossa saúde, como está o nosso cuidado e o nosso respeito com o nosso corpo. E, enfim, começar. A gente precisa começar. E quando eu falo que a gente precisa começar, você não precisa de hoje pra amanhã começar a fazer atividade física 2 horas por dia. Não é pra você de hoje pra amanhã começar a beber 5 litros de água. Não é pra você de hoje pra amanhã começar uma super dieta. Gente, faz o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Você sabe que fruta faz bem, então coma mais fruta. Você sabe que verduras fazem bem, então coma mais verduras. Você sabe que praticar exercício faz bem, então começa a caminhar. Faz 10 minutinhos de exercício em casa, tem vários vídeos aqui no YouTube de aulas de fortalecimento muscular, de aeróbico. 10 minutos é o suficiente. Sabe que beber mais água faz bem, começa a beber um pouco mais de água. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Vai desenvolvendo o hábito, vai construindo o hábito de fazer melhor por si mesmo. E aí pouco a pouco você vai melhorando. Eu melhorei minha alimentação e aí só depois de 1 ano de ter melhorado minha alimentação, eu resolvi procurar um nutricionista para começar a consumir os macronutrientes de maneira correta e certinha. Mas até então eu já tinha emagrecido 10 quilos, já estava me sentindo muito melhor, muito mais motivada, dormindo melhor, praticando melhor a atividade física só por ter feito o básico bem feito. Então é isso, a dica de hoje é leia esse livro, que ele vai mudar a sua vida, e faça o básico bem feito. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, eu leio todos os comentários, adoro o comentário de vocês. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.